Olá, irmão, olá, irmãs. Eu sou o pastor Buia Cristóvão. Muito obrigado por estar aí no nosso canal. Seja edificado pela palavra. Hoje, com mais um vídeo, quero pedir a você que ainda é inscrito no nosso canal, se inscreva, seja bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe também os outros vídeos que estão no canal. Deixe também os seus comentários para que o nosso ministério cresça mais e mais, para que o nosso conteúdo aqui no YouTube possa crescer mais e mais. Amém? Quero ler aqui um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo de número 5. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5, que diz assim, capítulo 5, e o versículo de número 10. E para o nosso Deus os fez rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 11, e o versículo de número 16, está escrito assim, versículo 15, melhor dizendo, Apocalipse 11, e o versículo de número 14, 15, melhor dizendo, diz assim, e tocou o sétimo anjo, a trombeta, e houve no céu grande voz que dizia, os reis deste mundo virá a ser nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Quero falar nesta noite sobre como será o milênio. O tema do nosso vídeo será como será o milênio. Depois vou falar um pouco sobre o milênio e suas definições. Amém? Como será o milênio? Jesus será rei, como diz o versículo que lemos do Apocalipse, e versículo de número 19 e 16, veja o que é que diz a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 19 e o versículo número 16. Todos conhecem de qual é salteado esse texto, essa palavra do Senhor. Diz assim, e na veste da sua coxa estava escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja que o Senhor Jesus, ele será rei. Jesus será rei. Jerusalém será sede do governo e capital do mundo. Como será o milênio? Não haverá exército de guerra. Os anjos fará o policiamento, conforme diz Mateus 13, versículo 41 e 42. Veja, será no período do milênio que se cumprirá a petição do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. O milênio será, literalmente, será em 1000 anos. O seu reino será visível para todos, conforme diz Zacarias 14, versículo 4, Lucas 17, 24 e Romanos capítulo 18 e 20 a 23, trata-se de uma revelação e manifestação do corpo glorificado, visível a toda a criação. Toda a criação será um deslumbre milênio e todos visível aqui na terra. Todos visível aqui na terra. Em Isaías capítulo 65 e versículo 20 e o 22 mostra limites de idade. No milênio será 1000 anos, com a idade da árvore. Realizarão concretas como natureza. Veja, com a idade da árvore. Realizarão concretas como natureza. Em Apocalipse 20, versículo 7, declara limite real de tempos. Sim,
O milênio o milênio é de 1000 anos, realmente mesmo. O milênio é de 1000 anos, realmente mesmo, porque os movimentos da rotação, transição, revolução do astros que regula o tempo só deixarão de existir após o milênio, conforme diz 2 Pedro capítulo 3. Leamos o que é que diz 1 Pedro, capítulo de número Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 3 e 7, 2 Pedro 3 e 7, e o versículo 10, mais os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra se reserva como tesouro e aguarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Veja o versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão, à noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Veja, queridos, assim será até aquele dia do juízo, haverá o relógio em tempo normal. Até aquele dia, depois do juízo é que vai findar. Até aquele dia, o juízo, no dia do juízo, até aquele dia, no dia do juízo, haverá relógio e tempo normal. Onde está a igreja no milênio? Onde está a igreja no milênio? A igreja estará na Nova Jerusalém, reinando com Jesus. Onde está a igreja? No tabernáculo de Deus, conforme diz Apocalipse, reinando com Cristo, Apocalipse 5 e versículo 10. Assim como lemos, veja o que é que diz, vou ler de novo, para nosso Deus, olha, fizeste reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Veja que a igreja estará reinando com Cristo no tabernáculo de Deus. Os crentes estarão no mundo assim, como Jesus esteve após a ressurreição. Pode ser visto, como não se pode ser visto. Isso é poder aparecer e desaparecer, conforme de Judas, capítulo 10, e o versículo de número 19. Veja agora o milênio e suas definições. O milênio e suas definições. O milênio será aqui na terra, conforme lemos no Apocalipse, capítulo 5 e o versículo 10, que acabamos de ler, e também 11 e o versículo de número 15, assim como lemos, que diz que ele reinará, os reis da terra, o rei deste mundo virá a ser nosso Senhor, o seu Cristo, e ele reinará para sempre. Olha, o milênio será aqui na terra. O milênio abrangerá toda a terra, conforme diz Zacarias, capítulo de número 8, 9 e versículo de número Zacarias, capítulo 9 e o versículo de número 10. Veja o que diz a palavra do Senhor, Zacarias, capítulo de número 10, capítulo número 8, versículo 10. Veja o que diz, e destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco do guerreiro será destruído, e ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro, desde o rio até a extremidade da terra. Veja que o milênio abrangerá toda a terra. Quando o milênio for instituído, Satanás será preso. Veja o que é que diz no Apocalipse capítulo 20, e o versículo 1 e o versículo 2. Olha, Satanás será preso no milênio, ele será preso. Capítulo 20, versículo 2. Veja o que é que diz. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo
e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Olha, o inimigo ele será o nosso adversário, o diabo, ele será preso, ele será amarrado quando o milênio for instituído. Satanás será preso. O governo do milênio é teocrático, será teocrático, conforme diz Gênesis capítulo 49, versículo 10, Isaías 1, 26, Oséias 3 e 5. Olha, a igreja fará parte da administração. Veja que benção, queridos. Fará, conforme diz versículo 6 do Apocalipse 20, deixa que diz, bem-aventurado os santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, e sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com 1000 anos. Veja que privilégio para nós que somos crentes, salvos na pessoa de Jesus Cristo. A igreja fará parte da administração. A igreja será privilegiada no milênio, conforme diz Romanos 8, 7, 17, 18, Filipenses 3, 21, 1 Pedro capítulo 1, 5, versículo 1. Os judeus possuirão toda a terra prometida, conforme diz Gênesis 15, versículo 18, Êxodo 23 e 31, Isaías 60, e versículo 8 e 9, Ezequiel 36, 30, versículo 33 e 36. Jerusalém será centro das atenções do mundo inteiro. Veja, aquele dia, Jerusalém será no milênio, Jerusalém será o centro das atenções do mundo inteiro. O templo de Jerusalém será construído e o culto reabilitado. Veja, conforme diz Salmo 10, versículo 102, versículo 16, Jeremias 31 e 40, e 38 a 40, Êxodo 40, 44. Olha, fluirão o rio do templo de Jerusalém, conforme diz Ezequiel capítulo 47, todo mundo conhece, que foi salteado esse texto. Olha, toda a terra conhecerá Jesus Cristo. Veja, toda a terra, o universo conhecerá Jesus Cristo. O derramamento do Espírito Santo será total sobre toda a terra, conforme diz Joel capítulo 2, e versículo 28, diz assim: há de ser que depois daquele dia, há de ser que depois derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Veja que naquele dia o derramamento do Espírito será poderosamente sobre todos ali, que estará, a adoração será unificada, conforme diz Isaías 45, 35, Isaías 52, e 1, 7 e 10, Apocalipse 5, e versículo de número 9, todos conhecem de cor e salteado esse texto sagrado, onde os anjos, eles não param, eles adoram a Deus continuamente. Veja que diz o versículo de número 14 apenas, vou ler só o versículo 14, e quarto anjo dizia amém, e os 24 anciões prostravam-se e adoravam ao que vive para tudo sempre. Veja, os 4 anciões, eles adoravam para Deus, o nosso Deus fizesse, e reinaram na terra, conforme diz o versículo 16. E com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto e para receber poder, riqueza, sabedoria, honra e glória e ação de graça. E ouviu toda a criação que está no céu e na terra, debaixo da terra, que está de todas as nações, e o que está sentado no trono do cordeiro, seja toda ação de graça, honra, glória e poder para todo o sempre. Veja que naquele dia a adoração ela será unificada, a glória do Senhor será tremenda sobre todos naquele dia, conforme diz Isaías capítulo 6, versículo 3, e os anjos vão adorar, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
A glória do Senhor vai invadir toda a terra naquele dia. A vida humana será prolongada no milênio. A vida humana será prolongada. As armas serão convertidas em ferramenta agrícola. Veja que maravilha. Não haverá naquela época armas, mas elas serão transformadas em ferramenta agrícola, conforme diz Isaías 2, versículo 4, Oséias 2 e 18, e Zacarias 9 e versículo 17. Olha, no milênio, querido, a definição, o milênio e suas definições. Olha, o pecado não será tolerado, conforme diz Isaías 11, 14, Apocalipse 19, 15. Olha, a maldição do pecado será removida. Olha, também será corrigida a deformidade física. Ali não haverá defeito físico de maneira alguma. Olha, as operações sociais, políticas e religiosas desaparecerão naquele dia. Tudo isso, as operações sociais, políticas e religiosas desaparecerão. Estamos vivendo esses dias também, querido, que a sociedade, a política, a religião se misturando, mas naquele dia desaparecerão. Vemos agora há pouco, no ano passado, que coisa foi a política se misturando com a religião, mas naquele dia desaparecerão. Não haverá política de religião naquela época, nesse dia. Olha, haverá prosperidade econômica. Olha, querido, também naquele dia todo pecado será retirado. Também haverá também toda doença sairá. Deus, naquele dia, ele vai corrigir todas deformidade física. Olha, as enfermidades serão removidas. Veja, porque restaurarei a tua saúde. Naquele dia do milênio, o milênio e suas definições. Aqui está, queridos, como será o milênio. O milênio de Jesus será rei. Jesus será a sede do governo, a capital do mundo. Não haverá mais exército de guerra. Os anjos fará o policiamento. Aqui está, queridos, como será o milênio. O milênio e suas